Vamos dar início, então, que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais o Senhor nosso Deus, que reúne o seu povo sob tuas asas protetoras, suas asas tão paternais que cuidam de todos nós o tempo todo, por todo o tempo. Nós, muitas vezes, procuramos coisas maravilhosas, ouvir fábulas fantásticas, e nisso nos afastamos da verdade. Mas Deus, com a sua infinita bondade, está sempre nos chamando de volta para o caminho correto. E o caminho correto ele escreveu numa grande carta. Esta carta precisa ser bem lida. Esta carta de amor é a Bíblia, as Sagradas Escrituras. E, dada a dificuldade que o homem tem por conta dos ataques dos seus inimigos, né? O homem tem muita dificuldade de ler essa carta, e quando ele a lê, ele tem dificuldade de compreendê-la. Então, foi preciso que santos homens muito gigantes na fé, muito superiores a nós, homens que fugiam muito do pecado, homens que viviam em constante oração, para nos ensinar a correta leitura dessa carta de amor que Deus escreveu para nós. Essa carta de amor levou um período de 900 anos para ser escrita, mas até já passado mais de 2.000 anos, ou quase 2.000 anos, o homem ainda tem muita dificuldade em ler essa carta de amor. É para isso que nós vamos pedir agora a presença do Espírito Santo, para que ele nos auxilie, para que ele nos lembre aquilo que já sabemos, e para que ele também nos elucide aquilo que precisamos descobrir, para que ele desvende das nossas vidas o véu que encobre esse imenso amor que Deus tem por nós. Peçamos, então, a sua presença. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o do fogo vosso do amor. vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Já estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, dando então início hoje à história da nossa salvação, Deus escreveu uma carta maravilhosa para nós, contando para nós a história que nos leva à salvação. Uma vez de posse dessa carta, precisamos ler constantemente, buscar, pedir junto a Deus a sabedoria, que é o maior tesouro que nós podemos ter aqui na Terra, é a sabedoria que Deus dá. Então, santos homens que, iluminados pelo Espírito Santo, abençoados por Deus, porque eles combatiam o bom combate, né? Fugindo do pecado, esses homens, ao ler essa carta, compreenderam, eles conseguiram compreender de uma forma assim maravilhosa esses 3 tempos da Bíblia. A Bíblia foi escrita num tempo, mas esse tempo, daquele momento, serve também para um momento futuro e também para um momento escatológico. Isso nós já vimos no nosso encontro passado, né? Então, nós vamos fazer a leitura da Bíblia, sempre nós vamos subir no ombro desses gigantes e pedir para que eles nos ajudem a compreender o que está escrito, o que está consignado ali, está bem? Então, vamos começar. Abram as suas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 1. E nós vamos começar fazendo a leitura dos versículos 1, 2 e 3. Eu gosto sempre que alguém ajude fazendo a leitura, né? Isso ajuda bastante. Então, se alguém puder fazer essa leitura, é os versículos 1, 2 e 3. Eu leio. Vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriram o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Muito bem. Palavra do Senhor. Né? Palavra do Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Então, sempre que a gente terminar um texto bíblico de ler, a gente fala a palavra do Senhor, e aí a resposta é graças a Deus, tá bem? Muito bem, vamos subir no ombro de um gigante, vamos entender o que quer dizer esses 3 versículos. Né? Versículo número 1, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Quer dizer que Deus sempre existiu. Deus sempre esteve presente em toda a eternidade. Então, Deus está no passado, ao mesmo tempo, Deus está no presente, ao mesmo tempo, Deus está no futuro. Então, Deus está presente, para ele não tem esse problema de tempo. Esse negócio de tempo existe para nós, que estamos no sistema solar. Como nós estamos no sistema solar, nós temos aí diversos planetas que giram em torno do Sol, inclusive a Terra. Esse girar em torno do Sol leva 1 ano. A Terra, ela gira em torno do próprio eixo. Isso leva 1 dia. A Lua dá a volta em torno da Terra. Isso leva 7 dias. Então, nós só conseguimos pensar em tempo. Nós não conseguimos pensar fora do tempo, ok? Mas é porque nós dependemos muito do tempo, mas para Deus não. Deus não depende do tempo. Deus ele está além do tempo, ok? Deus está na eternidade. Imagina assim, ó, saindo fora do sistema solar, o que existe é a eternidade. Seria mais ou menos isso. Não é isso, mas é para a gente poder entender, então. Então, no princípio, Deus já existia. E aí acontece uma coisa maravilhosa. Ele cria o céu e a terra. Santos Padres nos ensinam que quando Deus faz o céu, ele cria um mundo espiritual. Quando Deus cria o mundo espiritual, ele cria o coro angélico, os 9 coros de anjos, ok? Então, nós vamos ter, primeiramente, esses 9 coros de anjos estão constituídos em 3 níveis hierárquicos, ok? 3 níveis hierárquicos. É só um pouquinho que eu estou anotando, peraí. Peraí. Tá. Peraí, eu tô com uma dificuldade que eu esqueci meu óculos de perto em escola. Então, sem problema. Tentando ler, escrever e entender. 3 em 1. Estou 3 em 1 hoje. Tá bom. Peraí. Mas... Então, ó, Deus criou o mundo, a partir do momento que ele criou o céu e a terra, ele se tornou um mundo espiritual. É isso, né? O céu é um mundo espiritual. O céu é um mundo espiritual. É um mundo espiritual. O mundo espiritual, no mundo espiritual, ele cria os 9 coros angélicos. São 9 coros, distribuídos. Isso, os 9 coros. Distribuídos em 3 níveis hierárquicos. 3. O primeiro nível hierárquico está ligado, vamos dizer assim, ele guarda uma relação com Deus Pai. No nível superior, serafim, querubim e tronos. Querubim e tronos. São classes de anjo, ok? Então, tem a classe dos serafins, imediatamente abaixo vem a classe dos querubins, imediatamente abaixo vem a classe dos tronos. O serafim que fica em adoração a Deus... Permanente. Diz que ele não ele não mostra nem os pés, né? E nem o rosto. Sabem por quê? É linda a explicação. Eu sei que é linda. Escutei uma vez um pregador. Porque como ninguém pode ver Deus, porque no momento que você vê Deus, você perde o seu livre-arbítrio, você perde a sua vontade. Quando você vê Deus, você não quer outra coisa, você não quer saber de mais nada, a não ser Deus. O anjo serafim, ele quer mostrar para Deus que ele ama tanto a Deus que ele cobre os olhos,
para mostrar, olha, não é porque eu estou te vendo, eu te amo pelo que tu és, meu Senhor. Isso é lindo demais, gente. Lindo. Serafim quer dizer abrasador. O amor Isso, abrasador. O amor que ele tem por Deus é abrasador. Ele está muito perto de Deus, então ele não sai da presença. Aliás, esses três, atenção, esses três não saem da presença de Deus. Se alguém falar que viu um anjo querubim, um serafim, conversa fiada, eles não saem da presença de Deus, ok? Então, falamos do primeiro nível hierárquico, está ligado, vamos dizer assim, com Deus Pai. Vamos falar agora do segundo nível hierárquico. No segundo nível hierárquico, nós vamos ter potestades, dominação e virtude. Dominação, potestade e virtude. Essas três classes de anjos estão ligadas a Deus Filho. Ok? Certo. Muito bem. Vamos, então, agora para o último nível hierárquico. Ok? Então, no último nível hierárquico, nós vamos ter principados, arcanjos e anjos, ou anjos custódios. Esse nível de classe de anjo, eles formam a milícia celeste. Os soldados, os combatentes de Deus estão aí nesse nível, ok? Carlos, repete Sim? o último do terceiro nível, por favor. O anjo custódio, anjo da guarda, anjo custódio, ou anjo da guarda. É a mesma coisa. Ok? Muito bem. Então, quando Deus cria o mundo espiritual, Deus criou esses coros angélicos. E acontece, então, que Deus cria o mundo material. Quando Deus cria o mundo material, e nós vamos ver já, nós vamos ver que Deus manifesta para os anjos que ele vai criar os homens. Os homens estão imediatamente abaixo da menor classe dos anjos, que são os custódios. Então, quando Deus manifesta que quer que os anjos tomem conta dos seres humanos, acontece uma batalha no céu. Um anjo do segundo nível hierárquico, um anjo que era portador de luz, o nome dele é Lúcifer, ele se levanta, ele se revolta contra Deus. Ele fala assim, Deus deve estar maluco. Como que eu, um anjo tão portentoso, vou cuidar de uns seres tão abaixo, tão pequenos, uns animais mal cheirosos? Não. Ele grita, non serviam, não servirei. No que ele diz isso, os anjos levantam estandartes. Um dos anjos levanta o estandarte da Nossa Senhora, que na hora os anjos ali não compreendiam o que seria esse estandarte da Virgem Maria. E um anjo lá, custódio, um anjo pequenininho, se levanta e grita, Michael, quem como Deus? Deus. Ninguém como Deus. Então começa uma batalha no céu. E aí o que acontece? O Lúcifer, ele já tinha os seus sequazes, ele já tinha aqueles anjos que estavam admirados com a beleza dele, né? Então, São João, lá no livro do Apocalipse, vai nos contar que a terça parte dos anjos cai. A terça parte. Então, veja bem, a cada 3 anjos, um caiu. Então, nós não temos que nos assustar, porque ainda, num grupo de 3, ficaram 2 anjos bons. Isso para a gente ter uma ideia de proporção, tá bem? Por quê?
A quantidade de anjos criados por Deus, Deus os criou todos de uma só vez. Ele não foi criando assim pequenininho e vai nascendo e vai crescendo, não. Deus fez todos os anjos de uma única vez para sempre. O que acontece é que os anjos que começam então essa batalha, quando Deus percebe que os anjos não iriam mais mudar de lado, os anjos bons não iriam passar para o outro lado e vice-versa, os anjos maus não iriam se arrepender, porque um anjo não se arrepende. Um anjo tem uma inteligência tão superior à nossa, mas tão superior, que é algo assim que nos assustaria. O anjo, ele abstrai, ele olha para uma coisa, ele tem a compreensão completa dela. Ninguém precisa explicar nada. É por isso que os anjos não voltariam atrás. Eles não iriam se arrepender. Gente, é muito importante isso que eu estou falando. Anjo não se arrepende. Anjo não volta atrás. E eles agora eles têm uma missão, é nos destruir. Eles não vão voltar atrás. Eles não vão ficar com dó da gente. Eles não vão falar, tadinho esse coitadinho aqui já sofreu bastante, chega. Não, não. Cada ser humano que cai numa cilada demoníaca, aquele anjo que o fez cair e essa pessoa morre, a alma dessa pessoa vai ser escrava dela, daquele demônio lá no inferno. Então eles ficam brigando entre eles para tentar nos pôr a perder. Isso é importante nós sabermos. Então, voltando, quando acontece essa batalha, Deus percebe, Deus sabe que eles não vão voltar atrás, Deus precipita-os ao abismo, ok? Então, a terça parte dos anjos caem. Esse número que eu vou passar para vocês não é um número preciso. Alguns padres concordam, outros padres não concordam, então isso não é dogma de fé. Eu não preciso acreditar no número de anjos, mas sabemos que são miríades e miríades de anjos. Alguns padres dizem que isso chega perto de 8 trilhões de anjos. Então, se for assim, pelo menos 2 trilhões de anjos hoje deixaram de ser anjo. Por quê? O anjo, todos os anjos recebiam a graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça santificante. Ela é a graça que permite-nos amar a Deus. Isso é importante nós entendermos. Deus enviava a sua graça. Quando esses anjos caem, eles não querem mais a graça de Deus. Eles rejeitam a graça de Deus. Aí o que acontece? Um anjo sem a graça de Deus se torna demônio. Ok? Então foi assim que surgiram os demônios. O anjo caído, rejeitando a graça de Deus, ele se torna um demônio. Então, o Hitler, quando morreu, teve gente que falou, mais um demônio lá para o inferno. Não, é uma alma lá para o inferno. Mas ele não vai ser um demônio. Por que ele não vai ser um demônio? Porque ele não é anjo. Somente o anjo caído, sem a graça de Deus, é que se transforma num demônio. Ou seja, não há mais surgimentos nem de anjos e nem de demônios. Quando morre uma criancinha, uma pessoa pura, mas um anjinho para o céu. Não é, não. É mais uma alma para o céu. Ok? Mas não é anjo. Isso é muito importante que a gente tenha isso em mente. Tá? Isso é a doutrina da Igreja Católica. É essa a doutrina. É ela que nós temos que seguir. Gostemos ou não. Tanto é verdade isso que os santos padres nos pedem, não queiram saber o nome dos outros anjos. A nós foi revelado apenas o nome de 4. Não queira saber o nome dos outros anjos. Quais são os anjos que nós conhecemos? Primeiro, o Lúcifer, certo? Depois nós vamos ter Rafael, depois nós vamos ter o Gabriel. E por último, o Miguel.
O Miguel, quando ele se levanta contra o Lúcifer, ele imediatamente ele foi promovido. Ele passa a condição de arcanjo, ok? E, mais ainda, ele é elevado à condição de chefe da milícia. Então, o exército de Deus é constituído por um número imenso, porém, esse número imenso é o último nível hierárquico, ok? O terceiro nível hierárquico, aonde nós vamos ter o anjo custódio, o anjo, o arcanjo, né? E nós vamos ter o principado, perfeito? Ok? Então, quem é o príncipe da milícia celeste? Miguel. Miguel. Perfeito? Tudo bem? Tudo Muito bem. bem. Bom, compreendemos então ali onde está explicando que Deus criou o céu e a terra. Então, nós vamos agora ver uma outra coisa que está contido nessa leitura que foi feita pela Maureen, né? Quem está chegando? Aí a Sema. Muito bem. Deixa eu aproveitar e beber uma aguinha. Eu falo muito? Muito bem. Iracema, seja bem-vinda entre nós. Já demos início, nós estamos lá no capítulo 1 do livro do Gênesis, versículos 1, 2 e 13. Esse capítulo, que é o da criação, o versículo 1, 2 e 3, também nos mostra já a presença da Santíssima Trindade. Isso foi motivo de luta, de discórdia entre os padres, né? Principalmente os padres ali do século II, mais ou menos, né? Havia muita discórdia sobre se realmente aqui se falava da Santíssima Trindade. Por quê? Nos séculos II, ainda havia muita influência dos judeus. E os judeus foram eles os responsáveis pela escrita desse livro. E eles dizem assim: vocês são loucos. O católico, você é doido. Onde você está vendo aqui Santíssima Trindade? Você é maluco? Nós nunca tivemos essa ideia, essa concepção. Nós não temos 3 deuses, nós só temos um. E aí o católico explicava: não, eu não disse que temos 3 deuses. Eu falei Santíssima Trindade. São 3 pessoas numa só natureza, a natureza divina. Então, nós só temos um Deus. Bom, filosoficamente, a gente costuma explicar que existe a união hipostática. Nós vamos mais para frente falar sobre essa união hipostática. É essa união hipostática que ela é uma união tão forte, que faz com que nós tenhamos aí a união dessas 3 pessoas. Um Deus em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora há pouco, ao eu explicar para vocês as hierarquias angélicas, eu disse a relação que havia. O terceiro nível está ligado ao Espírito Santo. Ok? Então, o primeiro nível hierárquico, serafim, querubim e trono, está ligado a Deus Pai. O segundo nível está ligado a Deus Filho. E o terceiro nível está ligado ao Espírito Santo. Então, aqui nos versículos 1, 2 e 3, eu disse para vocês que o católico enxerga a manifestação da Santíssima Trindade. E o judeu, como ele foi quem escreveu, ele fala: não, eu não escrevi isso, nós não escrevemos isso, o meu ancestral não escreveu isso, nós nunca entendemos isso, vocês são malucos? Aí nós vamos lá. No princípio, Deus criou o céu. Então, nós temos aí a manifestação de Deus Pai. No versículo 2 diz assim: a terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre o ar. Então, esse Espírito de Deus, claro, nós estamos pegando já traduzido, ok? Nós estamos pegando traduzidos. Aqui está se falando, seria no grego, a pneuma,
que o hebreu, ele tem uma palavra, eu não vou me lembrar agora qual que é, mas que ela está ligada assim a expirado, soprado, ok? Então, nós, os católicos, os santos padres inspirados, eles entenderam que aqui está, então, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas aí alguém vai perguntar, mas Carlos, cadê a segunda pessoa da Santíssima Trindade? Cadê Jesus? Vamos lá, versículo 3. Deus disse. Aí está Jesus Cristo. Ele não é o Verbo que se encarnou? Deus disse. É o Verbo. Eu vou provar o que eu estou dizendo. Por favor, deixem aí a Bíblia onde está, marcadinho. Não percam essa marca. Vamos lá para João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Não deixa de onde vocês estão, que nós vamos voltar para aí. Nós vamos avançar para João, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Quem vai ler para nós? Estou sem óculos. João. Capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Eu leio. Então vai lá, Denise. O Verbo divino. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Palavras de salvação. Nossa, palavra do Senhor. Do Senhor mesmo? Sim. Explica. Vamos lá. Explica. Claro. A Bíblia inteira, ela foi inspirada por Deus. Então, Eu estou sempre aprendendo. Deus é o principal autor, né? Então, toda a Bíblia, ela é palavra do Senhor. Tá certo? Muito bem. Só que tem o seguinte, na missa, quando o padre ou o bispo, enfim, o sacerdote está paramentado, celebrando a missa, naquele momento, ele faz uso de uma união hipostática. Ele, por ter as mãos ungidas e ele ter sido ungido como sacerdote, ele age na pessoa de Cristo. Como ele age na pessoa de Cristo naquele momento, a palavra que sai da boca desse homem é para nós palavra da salvação. Sim. Está explicado? Muito. Muito bem, então voltemos. Ok, então provei que Jesus está aí? Sim. Disse Jesus, e Deus disse. Ok? Então, veja que o livro do Gênesis, ele vai falar sobre a criação, nós temos ali a presença da Santíssima Trindade. Mostrei para vocês que o versículo 1 está falando de Deus Pai, o versículo 2 está falando da terceira pessoa da Santíssima Trindade, Espírito Santo, e o versículo 3 está falando de Jesus Cristo, o Verbo que se encarna. E nós vamos ver que é preciso que uma das três pessoas da Santíssima Trindade se encarne, é preciso. Não vai ter outro jeito. Gente, isso que eu estou falando agora é de uma importância cabal para a crença do católico. Somente o católico acredita nisso que vai ser explicado ao longo desse curso. Somente o católico tem esta compreensão, a necessidade de que uma das três pessoas da Santíssima Trindade se encarnasse. Ok? Muito bem. Então, nós vimos que, no versículo 3, Deus disse, faça-se a luz.
Veja que esse faça-se a luz foi pronunciado pelo Verbo. Não é ele. Jesus não vai nos dizer, eu sou a luz, o caminho e a verdade. Ou seja, sem a luz, sem Jesus Cristo, tudo está obscuro. Tudo, a partir de agora, de tudo que nós lermos na Bíblia, se não for pela luz de Jesus Cristo, nós não vamos compreender a Bíblia. Então, aqui está para vocês a chave de leitura que nenhum protestante tem, a chave de leitura que nenhum judeu tem. A chave de leitura da Bíblia é Jesus. Então, a compreensão de tudo que nós vamos ver daqui para frente só será possível sob a luz de Jesus Cristo. Perfeito? Bom, aí nós vamos ver no versículos 4, 5 e 6, a criação, então, daquilo que se refere às luzes, ok? E aí termina o quê? O primeiro dia. Muito bem? Nos versículos 6, 7 e 8, nós vamos ver que vão surgir agora as águas. Eu já vi pregador católico dizer que a água já existia, né? Porque aqui não falou que Deus criou a água, fala que ele separou. Não é isso? Olha lá. Vamos lá no versículo 6. Faça-se o firmamento entre as águas e separe ele umas das outras. É o firmamento que vai separar as águas. Então, nós vamos ter água no firmamento e nós vamos ter água na terra. É muito importante isso para nós. Seu Carlos, deixa eu fazer uma observação agora também. Sim, sim. Essas águas no firmamento, a ciência, ela não gosta muito de falar, né? De mostrar que a Bíblia está certa, mas ela, de vez em quando, solta algumas coisinhas. Ela quem? A mídia, né? E a ciência junto, a ciência dos homens, né? Uhum. E aí, faz pouco tempo, acho que faz uns 2 anos, 3, não lembro, eles soltaram uma pesquisa que foi feita, que existe uma quantidade absurda de água lá em cima. Que Deus controla. Absurda de água. Deus controla. É uma forma que Deus tem para nos controlar. Quando o homem precisa. Não vão falar nada de nada que está na Bíblia, nada disso. Eles põem bem rapidinho, assim, acabou. Para ninguém perceber. Sim. Mas eles colocam algumas coisas. É muita água que tem lá em cima. É muita água. Muita água. E ela vai ser importante para nós entendermos mais para frente. Diga. E por causa dessa água, determinadas estrelas, aquela reflexão dela. Sim, reflete. Exatamente. Essa coisa de você colocar um ponto de luz dentro de uma bacia, lá dentro da piscina, lá no fundo. Você vai ver que a reflexão da luz faz assim. É isso mesmo. Então, a quantidade de águas é enorme, mas ela é criatura de Deus. Ela não é Deus, ok? Ela é muito importante. Ela tem uma predominância na nossa vida incrível. Incrível. O homem é 80%, 90% de água, constituído de água. Então, nós precisamos da água, sim. Por isso que Deus a fez, no momento em que ele faz um mundo material, não está lá? Ele não fez o céu e a terra. No que ele faz a terra, ele já faz a água, ok? E a água vai ter um papel muito importante para nós na nossa vida. E nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Então, quando Deus separa a água de cima da água de baixo, então vai aí o segundo dia, perfeito? Vamos para o terceiro dia? No terceiro dia... não, ainda vai até o versículo 10, né?
quando termina, Deus disse que as águas estão debaixo do céu, se juntem no mesmo lugar, ou seja, ele cria os rios e ele forma os oceanos. E aí surge a terra já existia, perfeito? Por isso que ele fez o céu e a terra já existia. Simplesmente ele tira boa parte da água que estava aí embaixo, leva para o firmamento, e aí ele separa as águas, vamos chamar de doces, das salgadas, o mar e os rios. Nisso surge o elemento árido, a terra, propriamente dito, né? Porque lá no versículo 1, lá a terra está se referindo ao mundo material. Então, para não haver confusão, o autor aqui, o que ele faz? Ele chama de elemento árido, seco, ok? É a terra. Muito bem. E aí, olha que legal, termina dizendo assim, ó, e Deus viu que isso era bom. Muito bem. Isso vai ser importante para nós. Nós vamos lá para o terceiro dia, em que agora vai começar, a terra vai começar a produzir plantas, ervas, né? Todas essas coisas importantes para nós. E é interessante, todas elas já surgem com o fruto dentro. Então, Deus faz, por exemplo, um pé de maçã, mas já faz com o fruto dentro, ou seja, o fruto não nasceu ainda, mas o fruto está lá dentro, ok? Voltando, lá no versículo 1, quando Deus criou o mundo espiritual, ele o fez completo, formado. O anjo não cresce, o anjo não surge. No mundo material, não. No mundo material, nós vamos ver que tudo vai surgindo, vai crescendo, vai evoluindo, vai aprendendo. Nós temos que aprender, por isso que o fiel católico não pode ficar sem formação. Senão ele vai ser seduzido. Mesmo quando ele é formado chamando dele a atenção para algo que não é positivo, como, por exemplo, falar da morte, falar do inferno, falar dos erros da parte visível da igreja, não é para falar mal, é para alertar o fiel católico, para que ele não caia na sedução, certo? Muito bem, então, quando termina ali o terceiro dia, nós vamos ver que Deus criou, então, os luzeiros, né? Como ele chama de luzeiros? São as estrelas. Então, Deus vai criar o sol e a lua surge aí. Mas nós temos que interessante é o seguinte, o sol tem uma importância tremenda para nós. Se o sol estivesse, vamos dizer assim, ó, alguns quilômetros mais próximo de nós não seríamos como somos. Se o Sol estivesse alguns quilômetros mais distante de nós não seríamos como nós somos. Deus colocou o Sol exatamente onde ele tinha que estar. Isso é importante nós entendermos. E o Sol, ele está ainda em formação. É a menor estrela, a menor. O Sol é uma estrela. O que você vê à noite brilhando no céu, na sua maioria, são estrelas. O Sol é uma estrela, é a menor estrela que tem. Mas essa pequeníssima estrela que ainda está ainda em formação, ela vai se extinguir um dia, daqui a bilhões de anos, né? Essa estrela, ela nos envia calor, que é muito importante para a vida humana. Foi isso que permitiu que nós pudéssemos sobreviver. Então, nós precisamos da água e do sol. O sol nos fornece luz e o sol nos fornece calor. E todas as coisas vivas aqui na Terra vão precisar de água e vão precisar de luz e calor. Ok? Muito bem. Vamos lá para o quarto dia. Sim, foi isso. Deus cria, então, os luzeiros, né? E cria também a lua. No versículo 20,
nós vamos ver o seguinte. Deus disse, pululem as águas de uma multidão de seres vivos. Agora estão surgindo os peixes. Então já foram criadas, né? As plantas, as frutas já foram criadas. Agora, nas águas, que é tão importante para nós, estão surgindo os peixes. Deus criou os monstros marinhos, uma multidão de seres, para que eles enchessem as águas. Olha o final do versículo 21. E todas as aves, Deus cria também as aves, ok? E ele vê, segundo as suas espécies, e ele viu que isso era bom. Então, nós temos que as plantas, as águas, né? As ervas, os frutos, os peixes, os pássaros, são coisas boas. Deus viu que era bom. Muito bem. E assim foi o 5º dia. Agora, vamos pegar do versículo 24 até o final do 25. Eu queria que alguém lesse, por favor. Quem pode ler agora? Iracema. Eu leio. Eu leio, seu Carlos. 24 até 25? 25, isso. 24 e 25. Tá. Deus disse, produza a terra seres vivos a sua espécie, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Palavra do Palavra Senhor. do Senhor. Graças a Deus. Gente, ô Denise, você tem medo de aranha? Não? Não, de aranha não, tem medo de cobra. Cobra. Nossa senhora, tem pavor. Vamos lá, quem mais? Carol, você tem medo de escorpião? Cadê Carol? Tem medo de escorpião? Carlos. Tem medo de escorpião? Não tem, não. Não? Que bom. Então, mas peraí, gente, ó. Cobra, aranha, escorpião, Deus disse que era bom. Por que nós queremos matá-los? Por que nós temos tanto medo deles? A Cida está rindo, mas é uma grande verdade. São Sim. feios? Pode até ser feios, mas Deus viu que era bom, né? Então, nós não devemos matá-los. Mas, Carlos, se deixar ele me pica, porque aconteceu alguma coisa que nós vamos ver não nesse encontro. Ok? Talvez no próximo encontro a gente possa ver o que aconteceu. Então, veja, tudo isso que Deus fez, a gente vê que termina o dia e Deus viu que era bom. Vamos agora para a sua obra-prima. Só chamando a atenção de vocês. Olha o início, só o início, tá? Do versículo 6, do versículo 9, do versículo 11, do versículo 14, do versículo 20 e do versículo 24. Como é que começa? Deus disse. Sempre começa assim, né? Que maravilha. Olha o versículo 26 também, né? Vamos ler o versículo 26 e 28? A 28? Pode ler? Deus. 28, né, seu Carlos? 28? Eu Até o 28. 26 até o 28. Hã? Qual que vocês estão? Em qual que vocês estão? Que eu estou no João aqui, que eu cheguei atrasada. Desculpa, nós estamos no Gênesis. Eu estou pro... Coitadinha. Desculpa, Iracema. É lá no primeiro livro, nós estamos no começo. Né? É que eu fui para o João para provar que o versículo 3 está falando de Jesus. Eu procurando, ué.
Muito bem, então versículos 26, 27 e 28. É para ler o 28? Também. Ah, então é desde o 26, né? Isso. Tá. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. Criou-o à imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos. Enchei a terra e a submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Aham. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, eu chamo a atenção de vocês já para o início do versículo 26. Então, Deus disse... O que ele disse? Façamos. Façamos. Por que não vou fazer? Porque tinha mais de um. Porque eram as 3 pessoas juntas. Ah, o homem é a obra-prima da Santíssima Trindade. Olha a importância do ser humano. Isso aguçou O o ódio. orgulho, o ódio, a inveja. Lúcifer falou, mas como assim? Nossa. Eu fui criado por Deus Pai e agora toda a Santíssima Trindade se envolve na criação desses animais. Ele fez os peixes, ele fez as plantas, ele fez... Agora, na hora de fazer esses seres humanos, temos a Santíssima Trindade envolvida. Non serviam. Não servirei. Não serve. Muito bem. E aí nós vimos que Deus vai fazer o homem segundo a sua semelhança, segundo a sua imagem. Muito bem. Aí eu fico pensando, né? Poxa, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A imagem, será que Deus é moreno? Será que ele é branco? Será que ele tem o olhinho puxado? Será? Nós somos feitos à imagem dele. Será que ele é alto? Será que ele é baixo? Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Atenção. Deus é extremamente criativo. Deus criou tudo que existe do nada. Do nada. Então, o homem também é criativo. Ele não consegue tirar do nada, mas ele consegue criar muitas coisas. O homem tem uma capacidade criativa imensa. O João de Barro vai lá, colhe o barro, os gravetinhos e consegue fazer a construçãozinha dele, a casinha dele. Mas ele não faz mais do que isto. O homem tem uma capacidade criativa muito grande. Pena que, às vezes, levado por conta do inimigo, das insídias do inimigo, ele cria coisas horríveis. Mas o homem é extremamente criativo. A Santíssima Trindade se forma da seguinte forma: Deus Pai gera na eternidade o Deus Filho. Na eternidade, então ele sempre gerou, ok? Não teve um primeiro e depois o outro, não. Deus, o amor do Pai pelo Filho, o amor do Filho pelo Pai procede, não é gerado, não é criado, procede o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai. O Espírito Santo é o amor. Então, Deus, ele poderia não criar nada, mas ele criou por amor. Ele ama o filho que é gerado. O filho que é gerado ama o pai.
Dos dois, então, procede o amor. É um amor tão grande, tão grande, tão grande, mas nós também somos capazes de amar. Nós somos capazes de amar. A mãe é capaz de amar aquele filho rebelde que está jogado nas drogas, deformado, está todo alterado. A mãe é capaz de amar aquele filho que matou, que roubou. Ela não vai amar o que ele fez, mas ela ama o filho. O esposo é capaz de amar a sua esposa, a sua família, de tal forma que ele dá a sua vida por eles. Então, nós temos uma capacidade de amar muito grande. Aí está a nossa imagem e semelhança com Deus. Somos criativos, somos capazes de criar e somos capazes de amar. Por isso que Jesus diz: ame o seu inimigo. Ah, não, eu não consigo. Eu não consigo amar. Consegue sim. Você consegue amar o seu inimigo? Lembre-se, Deus o ama. Se Deus ama ele, por que você não vai amar? O teu pai, de repente, tem uma desavença com o seu vizinho, mas e o vizinho fere seu pai o perdoa. Você fica morrendo de raiva do vizinho, mas o seu pai entendeu que aquele vizinho estava fora de si, teve um problema. Ele fala para você: filho, eu quero que você leve esse bolo, essa coisa aqui, lá para o meu vizinho. Ah, não, pai, eu não gosto dele, ele bateu em você, ele machucou você. Mas eu estou falando, eu estou pedindo, leva lá, eu gosto dele. O pai gosta e você não quer gostar? Deus te ama com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, com todas as suas misérias. E você não quer amar? Então você é capaz de amar, sim. Quando Jesus diz: é fácil amar aquele que vos ama, mas você precisa amar o seu inimigo. Então nós podemos, ok? Nós podemos. Nós somos capazes de amar muito. Infelizmente, seduzidos pelo inimigo, também o nosso amor se transforma em ódio. Somos capazes de odiar tremendamente. Mas Deus nos fez bons. Deus nos ama infinitamente. A Santíssima Trindade se envolveu na hora de formar o homem. Lá no versículo 28. Olha que coisa linda que está escrito aí no versículo 28. Deus os abençoou. Caramba! Ele fez as plantas, ele fez o mar, ele fez os peixes, ele fez os frutos e viu que era bom. Mas quando ele faz o ser humano, ele os abençoa. Não serve. O inimigo não quer nos servir. Então, o ódio que o inimigo tem por nós é muito grande. Muito bem. Já nos aproximando ali do final, né? Nós vamos ver os versículos 29 até o 31. Quem pode ler para a gente, por favor? Eu leio. Ok. Deus disse: eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a tudo que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida. Eu dou toda a erva verde por alimento. É o 31? Também. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o 6º dia.
Palavra Senhor. da salvação. Do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O vício, nós fomos educados após o Concílio Vaticano, né? O Concílio Vaticano que trouxe essa novidade, que agora você, por ser batizado, você também tem um sacerdócio, né? Que você também agora, você também pode dizer palavra da salvação. Não, não. É palavra do Senhor. Somente na boca de Jesus é que ela se torna palavra da salvação para nós, né? Mas, devagarzinho, nós vamos nos lembrar, né? É só não ficar bravo comigo, só não... Então, Não, vício. de jeito nenhum, imagina, aprendizado sempre. Muito bem, então... Concílio Vaticano foi, o Concílio Vaticano, o nome? Como assim? O É, o Concílio Concílio- Vaticano aconteceu em 1964 a 1962 a 1965, né? Houve essa reunião dos bispos do mundo inteiro, e essa reunião dos bispos do mundo inteiro é que se chama sínodo, né? Então, os bispos católicos chamados pelo Papa para resolver algumas questões. Normalmente, todos os concílios anteriores, todos, sem exceção, todos os 22 concílios que existiram antes, eles foram no sentido de corrigir, de denunciar um erro, de denunciar uma heresia, os 21 anteriores. Todos eles foram nesse sentido. Esse exclusivamente não. Ele quis ser pastoral. Ele falou: não, eu não vou corrigir nada, eu vou ensinar, eu vou mudar o modo de como é. Então, não condenou o comunismo, não condenou a maçonaria. Nossa Senhora. Tirou uma vacina importantíssima. Tirou uma vacina importantíssima, porque assim, é muito comum as pessoas terem assim: eu vou no supermercado, pego o meu carrinho, vou passando pelas prateleiras, pego isto, isso não, isso eu quero, isso não, eu vou escolhendo o que eu quero. A igreja sempre disse: olha, filho, isto aqui é bom, isso aqui serve para a sua salvação. Quando alguém queria alguma coisa diferente, a igreja dizia: não, não pegue isso, isso não serve para a sua salvação. O sujeito insistia e ele começava a seduzir outras pessoas no seu erro, a igreja o que fazia? Excomungava. No Concílio Vaticano isso não aconteceu. E foi tirado essa vacina. Veja que de lá para cá não se condenou mais nenhum erro, né? Então, os bichinhos ficaram soltos à vontade, né? Então, mas mais para frente eu prefiro voltar e falar mais sobre o Concílio Vaticano. É muito complexo, é um problema sério. Pode, se a pessoa ainda não estiver com a sua fé bem alicerçada, pode balançar. Então, eu não quero isso. Vamos primeiro fortalecer a nossa fé, vamos entender esse imenso amor de Deus, vamos entender a doutrina da igreja. A partir da compreensão da doutrina, naturalmente você começa a identificar verdade e erro, mas somente conhecendo a doutrina. E conhecer a doutrina vai levar um tempo, porque não é nos primeiros livros que está, em todos os livros da Bíblia, ok? Nós vamos estar sempre focados, o nosso foco nesse curso bíblico é mostrar a doutrina, como eu fiz agora, mostrei para vocês a doutrina da igreja, né? A gente sobe no ombro de um gigante para que ele nos mostre, para que ele nos fale. O que a igreja entende disso, né? Então, a partir dessa compreensão, fica muito mais fácil. Vão caindo escamas dos nossos olhos. A compreensão vai se alargando. O cérebro começa a se expandir. A nossa inteligência começa a aumentar, porque você está acessando revelações de Deus, fugindo do pecado, do erro, combatendo o bom combate. Então, o Espírito Santo percebe em você uma docilidade. O Espírito Santo percebe em você um desejo de combater, porque você é batizado. Quando você foi batizado, você ganhou 3 virtudes teologais: fé,
esperança e caridade. No crisma, o Espírito Santo vai te dar os 7 dons. No crisma, você se torna agora combatente da fé. Agora você vai começar a combater. Enquanto você não é crismado, você não é combatente. Você foi limpo da mancha do pecado original, todos os seus pecados foram apagados, mas você ainda está sujeito à chuva, ao sol, ao dia, à noite. Ok? Então, Gente, a minha mãe não tem crisma. precisa crismá-la. Sim, eu descobri isso hoje. Precisa. Verdade? Sim, eu descobri isso hoje, porque ela veio, ela é de família protestante. Então, quando ela se Entendi. casou com meu pai, que aí ela ficou sem nada. E aí depois, conforme foi passando o tempo, ela foi encontrando no catolicismo tudo que ela queria para a vida dela. E quando ela se casou, ela recebeu o padre, ai meu Deus, esqueci o nome dele. Ele fez só uma catequese com ela para ela poder receber a Eucaristia. Entendi. E agora eu descobri que ela não tem crisma. E hoje, nem ela, nem a Ivone, Genoveva. Olha. Aí eu falei para elas que eu vou matricular as duas para fazer curso. Eu dou catequese para adulto, viu? Ah, então, seu Carlos. O senhor Vai já ter deu, vai duas. ter que ter um... Sim, já tem 2 alunas Já já. tem 2 alunas, seu Carlos. Legal, muito bom. Bom, então, a partir do crisma, né? Porque o segundo sacramento de uma hierarquia de 7, em que ele agora vai te tornar, né, apto ao combate. Então, o Espírito Santo vai mostrar para você quem é o seu inimigo, quem é você e quais são as armas que estão à sua disposição. É o Espírito Santo quem vai fazer isso, né? Então, por isso que nós precisamos ser crismados, isso é muito importante. Muito bem, agora para encerrar, então, né, esse primeiro nosso encontro, vamos assim ler, então, o capítulo 2, versículos 1 a 4. Capítulo 2, versículos 1 a 4. E aí nós já podemos encerrar esse nosso encontro de hoje. E vocês já vão entender por que eu pedi isso. Quem pode ler, por favor? Eu leio. Assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o 7º dia e o consagrou, porque nesse dia repousara de toda a obra da criação. Tal é a história da criação, dos céus e da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Gente, que coisa linda, né? Então, nós pegamos um autor humano hoje e lemos tudo que ele escreveu. Perceberam que nós entramos no capítulo 2 e fomos até o versículo 4? É o mesmo autor ainda. A partir do versículo 4, né? Continuando, o 5 em diante, já é outro autor do livro do Gênesis. Então, o livro do Gênesis, ele teve 2 autores humanos, mais Deus ali, que estava inspirando o homem. Então, hoje nós vimos toda a obra da criação, né? Nós vimos que no último dia, no 7º dia, Deus descansou. Mas por que ele descansou? Deus estava cansado? Não. Deus não se cansa. Deus não se cansa de nos amar. Deus não se cansa de nos perdoar. Deus não se cansa de nos chamar a ser santos e profetas. Por que ele descansou? Porque ele entende que nós temos limitações, que nós precisamos de um tempo entre uma fase e outra. Existe entre o nascer e entrar para a vida adulta, você tem ali uma fase intermédia.
você vai encontrar, num período de trabalho, um período de férias. Então, Deus não descansa, Deus não dorme. Deus, aliás, graças a Ele, né? Graças a Deus, Deus não dorme. Porque se Ele dormisse, nós deixávamos de existir. Porque Deus pensa em nós o tempo todo Deus pensa em nós. Se Ele deixar de pensar no Carlos 1 milésimo de segundo, o Carlos deixa de existir. Não é que o Carlos morre, não. O Carlos deixa de existir. Morrer é fim de um ciclo. Fim de um ciclo. O Carlos não morre. Se Deus deixar de pensar em mim, simplesmente eu deixo de existir. Ok? Então, Deus nos sustenta no ser. Deus me ama tanto, 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 que Ele está o tempo todo pensando em mim. Olha que privilégio, gente. Você sabia disso, Genoveva? Deus pensa em você o tempo todo. Amém. Você está dormindo e Deus está pensando em você. Que lindo. Maureen, você está cuidando do João e Deus está pensando em você. Iracema, você está cuidando da sua casa e Deus está pensando em você. Cida, você está pedindo para alguém fazer um cafezinho e Deus está pensando em você. Verdade. Carol, você está pensando qual vídeo que você vai colocar, qual filme que você vai adicionar, e Deus está pensando em você. Deus te ama loucamente. Ele move céus e montanhas por você. Meu Deus. Então, gente, o Carlos Declaração de amor. tem que tomar vergonha na cara. O Carlos tem que parar de pecar. O Carlos tem que se voltar mais para Deus. Não é possível que eu não vá retribuir um pouquinho esse imenso amor. Eu costumo dizer assim, Senhor, deixa-me te amar. Não que o Senhor precise, eu preciso. Eu sei que eu não mereço, mas tu mereces. Então, peçamos sempre essa graça de Deus, né? Que Ele sempre nos mande essa graça, porque se Ele parar de mandar a graça dele, você para de amá-lo. Você para de buscar Deus. Então, só que quando você começa a entrar na vida de pecado, a sua inteligência é embotada. Você começa a ter a inteligência distorcida. Por quê? Porque a inteligência, onde que ela está? Na alma. A sua vontade, onde que está? Na alma. A sua memória, onde que está? Na alma. No corpo ficaram os sentidos. Lá eu tenho o cérebro, tenho uma pequena memória, mas é só para o animal poder respirar. Oi? O senhor falou inteligência, está na alma, vontade, qual é a outra? Memória. Memória. O resto vai estar lá no corpo. Então, o animal quer comer, o animal quer ter alegria, o animal quer fazer um monte de coisas. Tem preguiça. Tem preguiça, né? Nós temos isso, nós somos animais. Gente, isso que eu estou falando é muito importante, vai servir para os próximos entendimentos dos próximos capítulos. Nós vamos precisar compreender algumas coisas lá na frente. Por isso que eu já estou antecipando e dizendo, o ser humano é um composto de corpo e alma. A alma é, vamos dizer assim, é ela que envolve o corpo, é ela que vai dar forma ao corpo, é ela que vai dar o caráter do corpo, é a alma. É por isso que a dor é imensa quando o sujeito vai morrer. A alma não quer se desprender do corpo. O corpo não quer se prender. Os dois estão juntos, eles sabem que eles foram feitos para serem unidos por toda a eternidade. Mas o pecado, que nós vamos ver no próximo encontro, o pecado vai fazer o quê? O pecado vai entrar a morte. A morte vai separar o corpo da alma. E não era para acontecer isso. Eu quero, assim que me for possível, eu quero pegar um dia só para a gente falar sobre os 4 novos, né? Morte, juízo, morte, inferno, juízo e céu.
Tá? Nós vamos conversar sobre isso. Vai, assim, imagino eu, que permitir que vocês tenham uma compreensão um pouco maior sobre essas nossas mazelas e também sobre como o inimigo age em nós, ok? Muito bem, eu acho que por hoje a gente concluiu, então, a nossa introdução, conseguimos ver aí a criação, né? Que Deus fez tudo que existe, então aí nós podemos perceber que é um erro nós acreditarmos na superstição, é um erro nós acreditarmos que na sorte existe, sorte não existe. O fiel católico sabe disso, ele não vai atrás de crendice e ele também não vai atrás de corrente. Corrente prende, então corrente não. Exatamente. Ok? Nada de ficar passando corrente. Olha, gente, vamos fazer uma corrente aí. Não, isso não é coisa de católico, não. Né? Vamos deixar essas coisinhas de lado aí, vamos rezar, que é muito bom, mas sem essa de corrente. Né? A gente pode convidar as pessoas para rezar, mas não vamos formar corrente, não. Né? Corrente prende. Deus nos fez livres, tão livres que ele se submete ao nosso desejo. Se a gente fala, Deus, eu não quero ser salvo, e isso acontece. Ele chora, sofre, mas aceita. Ok? Muito bem. Vamos, para concluir essa nosso encontro, vamos refletir um pouco sobre como Deus nos ama, que cuidado que Ele tem conosco. Quando nós estávamos para ser gerados, né, a geração do feto humano é uma bênção de Deus. Todo filho é uma bênção de Deus. É por isso que o católico não pode ser a favor do aborto. Somente Deus é que tem o poder de decidir quem vive e quem não vive. Nenhum católico pode ser a favor do aborto, da eutanásia, de qualquer dessas coisas. Somente Deus tem o direito à vida. Quando o ser humano está para ser formado, acontece algo maravilhoso. O corpo da mulher, como do homem, que expele, elimina, ataca qualquer corpo estranho, quando a mulher está fértil, o corpo dela colabora para que o espermatozoide possa sobreviver e chegar ao seu objetivo. Todo o corpo da mulher é preparado para isso. E começa a se desenvolver, atenção, começa a se desenvolver um corpo que não é dela. Ele está ligado a ela para se nutrir, mas ele não faz parte do corpo dela. Então, a mulher não tem o direito a esta vida. Ela não pode dizer, eu tenho direito, está no meu corpo. Não, não faz parte do seu corpo. É um outro corpo que está se desenvolvendo. Né? Então, e naquele momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, Deus manda uma alma. Então, naquele momento da criação, acontece, então, dois mundos se juntam num novo ser. O mundo material e o mundo espiritual. Então, que graça que é, que dom maravilhoso que é a vida. Deus nos sustenta desde o momento. Então, tudo que você precisa para atingir o objetivo, que é dar glória a Deus, Ele vai te prover. Porque Ele criou você à imagem e semelhança dEle, da Santíssima Trindade, obra-prima, Ele te abençoou, você é um ser abençoado. Você não é uma coisa qualquer. Então, ele vai te prover tudo o que você precisa. Ele vai te dar padre, ele vai te dar missa, ele vai te dar paz, ele vai te dar tudo o que você precisa. Ah, mas o meu pai morreu quando eu nasci, ou minha mãe morreu. Mas foi por eles terem existido, ainda que por uma fração de tempo, é que você está vivo.
Então, tudo que você precisa, não o que você quer. Nós não sabemos o que queremos. Nós pedimos mal porque não sabemos o que queremos. Então, tudo que nós precisamos, Deus nos dá. Seu Carlos, sim? um dia eu estava vendo uma pregação do Padre Léo, e ele estava pregando sobre gente. E eu achei tão interessante quando ele disse, né? Ele foi lendo tudo igual a gente está fazendo aí. Aí, quando ele chegou lá no 26, né, no capítulo 1 do 26, ele que está falando ali que Deus foi criar o homem, ele falou assim: vocês perceberam que todos os outros versículos, Deus disse assim, né, em relação aos animais, ele fala, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. Quando ele chega para falar do ser humano que ele estava criando, ele não fala segundo a sua espécie. Não fala. E, né, isso quer dizer que nós não somos... É por isso que está escrito, né? O que ele diz que nós somos? Imagem e semelhança. Não tem outra espécie. Então, sabe essa história de que nós somos uma evolução? Conversa fiada. Essa história de que nossos primos, os macacos, conversa fiada. Conversa para boi dormir, sabe? E aí isso cai por terra por si mesmo. Uma hora que a gente tiver tempo, nós vamos discutir isso um pouco melhor. Mas há tantos erros. Quando, por exemplo, o homem não quer aceitar que, por exemplo, nós viemos de um casal, Adão e Eva. Muitos não aceitam. Não, a humanidade já estava aqui na Terra. Aí Deus pegou o Adão e colocou lá no paraíso, aí abriu o lado dele e tirou a Eva. Conversa fiada. Isso se chama poligenismo ou unigenismo, né? Nós somos... O católico tem que ser a favor do unigenismo. Nós partimos de um casal. E aí, essa imensidão aí que está povoando a Terra, né? Mas esse assunto por um outro motivo, né? Um motivo para um outro assunto, num outro momento. Então, hoje nós vamos ficar com essa ideia de que Deus nos ama, Deus nos sustenta, Deus nos fez por amor, e vai ser assim até o final dos tempos. Ele vai sempre nos prover naquilo que precisamos. Deus da misericórdia, providenciai. Ele vai sempre nos providenciar aquilo que nós precisamos. Nós temos que tomar cuidado para não rejeitar o que ele nos envia, ok? Então, nós concluímos hoje o nosso primeiro capítulo, né? Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Sempre quero que tragam as dúvidas, pode ser aqui, durante o que nós estamos conversando, ou mesmo depois que terminar essa nossa live. Surgiu uma dúvida, põe lá no grupo, né? Ou no privado, fique à vontade. Se eu souber, nós vamos tentar esclarecer. Se eu não souber, eu vou buscar a resposta, porque é minha obrigação, é minha responsabilidade, tá certo? Então, vamos terminar com um Pai Nosso, né? Para que a gente possa sentir a presença desse Pai amoroso que está sempre diante de nós, e que nós temos tanta dificuldade de nós nos colocarmos na sua presença amorosa. Ele nos ama, nos chama a conviver com ele já aqui na Terra. E para isso, nós vamos entrar num combate, porque nós sempre estaremos querendo fazer a nossa vontade, e não a vontade dele. Nós queremos que ele nos atenda, não queremos atendê-lo. É por isso que a oração do Pai Nosso é tão importante e tão necessária. Façamos agora. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim nós perdoamos a quem tem ofendido. Não nos deixemos cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Eu Amém. vos falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos vocês. Até a próxima. Te Até a agradecemos. próxima. Deus Tchau, quiser. gente. Deus abençoe. Fique com Amém. Deus. Boa Deus noite. abençoe Tchau, cada tchau. um. Tchau. Tchau, tchau.